Eliel Soares, missionário da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, nos Estados Unidos. Eu venho ao público trazer a minha palavra de apoio, de solidariedade ao jubileu centenário das Assembleias de Deus no Brasil. 100 anos de bênçãos, de vitórias, de sucesso, de avivamento pentecostal que mudou o mundo, desde Azusa, em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos, mas muito mais do que isso, pela Bíblia, no livro de Atos, capítulo 2, diz que no dia de Pentecostes, aqueles que estavam reunidos no cenáculo, todos foram cheios do Espírito Santo. 2011. Não podemos esquecer desta data, a celebração dos 100 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Que aspecto histórico, que movimento e monumento jamais inesquecível, pois nos lembramos que Gunnar Wingre, Daniel Berg, dois pioneiros, dois homens de Deus, sentiram a chamada para trazer ao Brasil o Evangelho, agora acompanhado dos sinais, dos prodígios, o Evangelho que veio acompanhado do Pentecoste. Graças a Deus pela vida de Gunnar Wingre, de Daniel Berg. Mas não podemos esquecer dos anônimos, daqueles que fizeram a história deste centenário, daqueles que têm dado a sua vida na evangelização do Brasil, desde o norte ao sul, desde ao leste ao oeste, lugares difíceis. Eu tive a oportunidade de, bem jovenzinho, servir a Deus em Remanso, na Bahia, na fronteira do Pernambuco, extremo norte da Bahia, junto também ao Piauí, onde ali vimos as dificuldades que é evangelizar, por falta de recursos. E eu posso imaginar que aquela preciosa semente que trouxe Gunnar Wingre e Daniel Berg, que estavam incendiados com um avivamento que mudou o mundo, lá em Azusa, em Los Angeles, eles puderam trazer esta tocha acesa para o Brasil. Eu fui pastor, presidente da Assembleia de Deus em Los Angeles por 6 anos. E pude ir periodicamente à Rua Azusa, ou a Azusa Street, como é conhecida, e também na Bonnie Brown, onde está aquela casa onde oravam Simon e tantos outros irmãos, na ardente chamada no Pentecoste, jubileu centenário das Assembleias de Deus no Brasil. Celebre conosco. Sim, é tempo de celebrar, pois às vezes a história passa, o tempo passa, e às vezes esquecemos em nossa memória do que Deus tem feito. Eu acompanhava esses dias a festa do Sucote em Israel, quando o povo israelita, com mais de 3.700 anos, relembravam nesta grande festa culminante em Israel da peregrinação no deserto, do tempo em que estiveram peregrinando pelo deserto por 40 anos com Moisés, depois com Josué. Eles celebram porque procuram avivar a história, e nós não podemos ser diferentes. Vamos avivar a nossa história no Brasil. Amados irmãos, convoquemos todos para esta celebração, quando em várias regiões já estão sendo, neste ano 2011, celebrados cultos de gratidão a Deus pela chama do Pentecoste, pela Assembleia de Deus que veio ao Brasil,
através de Gunnar Wingre e Daniel Berg. Não deixe esta chama se apagar. A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Juntemos todos nessa celebração. É tempo de celebrar os 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Eu quero cumprimentar os valorosos pastores, pastores célebres, famosos, notáveis, pastores que entram para a história pelo seu registro, a exemplo do pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Rodrigo Silva Santana, pastor Severino Soares e outros pastores que formam a Assembleia de Deus hoje. Porém, além destes tão conhecidos e notáveis, célebres pastores, nós temos aqueles gigantes que levam nos ombros, como aqueles levitas, esta grande e abençoada denominação que é a Assembleia de Deus no Brasil. Lembre-se que é com humildade que celebramos os 100 anos. A Assembleia de Deus no Brasil cresceu porque ela não se envolvia numa rotina fria, mas dinâmica. Uma igreja efervescente, mas que não perdeu a sua simplicidade, que não perdeu as suas características. Ela permanece uma igreja simples, não uma igreja complexa de ortodoxia. Portanto, meu irmão, celebremos juntos centenário, 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil. 2011, ano da celebração dos 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil. E eu, ao encerrar estas palavras, eu quero agradecer mais uma vez as vidas do pastor Gunnar Wingre e Daniel Berg. Não são nossos ídolos, não são aqueles dos quais queremos manter firme uma imagem de adoração, mas queremos agradecer, sim, agradecer a Deus pela vida de 2 homens que vieram, de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, no Salmo 126, trazer a semente, a preciosa semente. E a Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Gostaríamos de, nessa celebração, seja em Cuiabá, no mês de abril, quando se realiza mais uma Assembleia Geral Ordinária da Convenção Geral, seja na celebração no mês de junho, em Belém do Pará, seja nas outras capitais do Brasil, que estivesse presente pastor Gunnar Wingre e Daniel Berg, para que ele pudesse ver os resultados da semeadura. É o que diz a Bíblia: andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Feliz aniversário à Assembleia de Deus no Brasil, 100 anos. Parabéns, pastor José Wellington, na condução e presidência da Assembleia de Deus no Brasil. Mas parabéns a você, meu irmão, prezado obreiro, missionário, evangelista, desbravador, você que faz a história e o crescimento da Assembleia de Deus no Brasil. 100 anos, 100 anos, jubileu centenário das Assembleias de Deus no Brasil.